Obrigado, presidente Bismarck. Dizer da satisfação de estar mais uma vez debatendo esse tema dessa pandemia nessa casa, e triste, muito triste, porque cada dia que passa o país se depara com enorme crise sanitária, uma crise econômica sem precedentes e uma crise institucional. E ontem, às mais de 7 horas de depoimento do ex-ministro Mandetta, deixou claro para o país, desnudou ali o negacionismo do presidente da República, né? Essa necropolítica exercida sem empatia, essa necropolítica exercida com o negacionismo da ciência, né, da doença, e pior do que isso, os péssimos exemplos, deputada Jandira, dada pelo presidente da República o tempo todo, gerando um grande conflito, tentando politizar, partidarizar uma pandemia que nós vamos aí possivelmente, espero que isso aconteça, mas as previsões da ciência dão conta de mais de 500 mil mortos para julho. Eu vi os dados semana passada, deputado Jandira, nós temos 13 milhões de pessoas recuperadas, mas temos 1 milhão de pessoas em processo de recuperação. E a gente sabe que numa pandemia de vírus respiratórios, o que verdadeiramente salva são as medidas não farmacológicas. E essas medidas não farmacológicas, elas têm que estar o tempo todo olhando para a vigilância. A vigilância, o que a gente chama, a vigilância epidemiológica, a vigilância viral, como é que está a sustentação comunitária do vírus, a vigilância genômica, inclusive para que a gente possa acompanhar as mutações das cepas. E agora, com a vacina, também temos que fazer o que a gente chama de vigilância sorológica, ou seja, como é que está a produção da imunidade pós-vacinal das pessoas. Para isso, precisamos da ciência. E ficou claro ontem, no depoimento, que cada momento que o deputado, na época, ministro, né, e ex-deputado Mandetta, orientava o presidente, ele fazia o contrário. Orientava o presidente, ele fazia o contrário. Ou seja, é uma crise institucional, presidente Eduardo Bismarck, dentro de uma crise sanitária sem precedentes e uma crise econômica. Para o enfrentamento de uma pandemia dessa ordem, a gente precisa de articular as medidas não farmacológicas, ou seja, a restrição, o isolamento social, teste. Precisamos testar a população que chega com sintoma nas unidades de saúde. E tudo isso foi negado pelo presidente da República. Eu não tenho dúvida que isso tem que ser julgado, e essa CPI, ora instalada no Senado, cumpre um papel importante, deputado André Figueiredo, de escutar a todos aqueles envolvidos e colocar para a sociedade brasileira que tudo isso que está acontecendo, o sofrimento de milhões de famílias que já perderam entes queridos, podia ser evitado se o presidente não tivesse essa postura negacionista. Então, senhor presidente, queremos registrar o nosso protesto a esse momento que a gente vive no país e que esse nosso depoimento fosse registrado nos meios de comunicação dessa casa e na Voz do Brasil. Obrigado.